Olá, turma! Muito bem, mais uma vez aí na nossa aula de programação script. Hoje a gente vai começar a trabalhar com a estrutura de condição, a estrutura de condição if. Tá? Então, as condições servem para que um determinado trecho de código seja executado. Tá? Então, ele vai fazer uma avaliação daquela situação e, dependendo do resultado, se a situação for verdadeira, ele vai executar determinado tipo de código. Então, às vezes, a gente não vai executar todas as linhas, a gente vai executar apenas algum trecho de código. Tá? Então, o if seleciona quando uma parte do programa vai ser ativada. Tá? Então, a gente tem aqui a estrutura de decisão if. Então, o formato aqui do if funciona da seguinte maneira. A gente vai usar o if, dois pontos, e a condição que o programa vai verificar. Sendo verdadeiro, ele vai executar o bloco aqui, tá? E esse bloco, vocês vejam que ele tem um espacinho aqui, né? Tem um reco. Esse reco é obrigatório ter quando você está trabalhando com o if, que significa que esse código aqui vai estar dentro desse if aqui, tá? Esse bloco vai estar dentro desse if aqui, vai estar contido aqui dentro. Então, ele só vai executar isso aqui se essa condição for verdadeira aqui, que ele vai verificar. Então, olha só, o if nada mais é do que o se, né? Então, você vai fazer uma pergunta. Se tal condição for verdadeira, faça isso, tá? Então, vamos um exemplo aqui, ó, ler dois valores e imprimir o maior deles. Então, vai fazer a leitura, né, do valor A. Então, pergunta qual é o primeiro valor. O B vai receber o segundo valor. Ele vai usar o if aqui, ó. If A maior que B, aí você tem dois pontos aqui no final. Tá? Se o A for maior que B, isso é verdadeiro? Se for verdade, vai executar esse trecho aqui. Tá? Se ele vai fazer um outro if aqui, ó, if o B for maior do que A, vai executar esse próximo código aqui. Tá? Então, vamos fazer aqui o nosso exemplo aqui. Tá? Deixa eu copiar isso aqui que fica mais rápido. Essas duas variáveis aqui, A e B, vai receber os valores. Então, a gente vai fazer a pergunta. If, se A maior que B, aí dois pontos. Aí você tem que dar, veja aqui que no compilador para o site, ele já deu espaço aqui, ó. Tá? Esse espaço aqui você pode usar a tecla Tab. Tá? Então, eu vou aqui fazer um print. O A é maior. Então, o valor de A é maior. E aí eu vou fazer um outro if aqui, ó, se o B for maior que A. Posso deixar dois pontos aqui colados também. E aí eu print valor de B é maior. Então, esse exemplo aqui, a gente está lendo dois valores e a gente está usando o if para verificar se um valor é maior do que o outro. Então, eu estou verificando se o A é maior que o B ou se o B é maior que o A. Então, veja aqui que ele vai entrar apenas em uma condição dessas aqui, ó. Ele não vai fazer dois prints aqui, não. Ele vai fazer apenas um print de acordo com a verificação dos valores aqui. Se for verdade, se o A for maior que o B for verdade, ele entra aqui nesse print. Se o B for maior que A, se for verdadeiro, ele vai entrar aqui nesse outro print aqui. Então, vamos executar aqui. Deixa eu aumentar aqui o tamanho um pouco. Aqui, zoom, isso, aqui. Vou executar. Primeiro valor vai ser 10. O segundo valor vai ser 5. Ó, o valor de A é maior. O A é o primeiro valor. Então, ele entrou aqui nesse print. Veja que ele não entrou nesse print aqui. Ele não fez esse print. Por quê? Porque ele perguntou se B é maior que A. Sinal de maior que A. Isso é verdadeiro? O B é 5. E o A é 10. 5 é maior que 10. Isso é verdade ou é falso? Isso é falso. Então, ele não vai imprimir isso aqui. Agora, se eu executar novamente aqui e inverter, o valor de A vai ser 3 e o valor de B vai ser 5. O valor de B é maior, porque o B é 5 e o 3 é o A. Ele chegou aqui nesse if. O A é 3. É maior do que o B, que é 5? É falso, né? O 3 não é maior que 5. Então, ele não vai fazer esse trecho de código aqui.
ele vai fazer essa verificação aqui, o B, que é 5, é maior que A? Sim, é verdade. Aí sim ele vai executar esse código aqui. Então veja que o if, ele vai sempre perguntar, e se a resposta for verdadeira, ele faz o que está aqui dentro desse bloco de código. Lembrando que a gente tem esse espacinho aqui, tá, gente? Tem esse espacinho que no teclado de vocês é essa tecla aqui, ó, Tab, tá? A tecla Tab do teclado de vocês. Se não tiver escrito esse nome Tab, fica em cima do Caps Lock, que são 2 setas, uma para o lado e outra para o outro, tá? Uma para a direita e outra para a esquerda. Certo? Então, basicamente, essa aqui é a nomenclatura, o jeito que a gente vai usar o if, tá? O if, a condição, por fim, o 2 pontos, tá? Essa é a forma. E você usando o tab aqui, tá? Então, eu poderia colocar aqui mais outro print aqui, ó, tá? O valor é porcento de... E eu vou colocar aqui porcento é do A da variável A. Vou colocar outro print aqui para a variável B aqui também. Variável B. Vou executar de novo aqui. Vou colocar o primeiro valor 10, o segundo 11. B é maior, o valor é 11. Então veja aqui que eu posso colocar mais código aqui, tá? Então eu posso, todo o código que eu inserir aqui abaixo, ele vai entrar somente se essa condição for verdadeira. E todo o resto de código que eu colocar aqui embaixo, ele só vai entrar somente se essa condição for verdadeira também, tá? Então veja aqui, ó, que isso faz parte desse if, e esse trecho de código aqui faz parte desse outro if aqui, tá? Então o if é dessa maneira que a gente usa o if no Python. E aí essa condição é bem simples, né? A condição que ele vai verificar o número, se ele é maior ou menor do que o outro, tá? A gente tem condições que são um pouco mais avançadas para a gente fazer essa verificação aí, tá? Então aqui, ó, interessante aqui esse trecho aqui da apostila, que ele fala aqui que o Python é uma das poucas linguagens que utiliza o deslocamento do texto à direita, o reco, que é esse espaço aqui. Então ele identifica que esse código aqui faz parte desse if por conta desse reco aqui, desse espaço aqui. Então tem outras linguagens que utilizam o begin, o end. No C Java utilizo chaves, né? Essas chaves aqui. Já no Python não, apenas os espaços aí, tá? Então isso é interessante de deixar bem claro. Um outro exemplo aqui também interessante, a gente verificar aqui, ó, a idade do carro do usuário, né? Então ele vai ler os valores da idade, digita a idade do carro e ele vai verificar. Se a idade for menor ou igual a 3, ele vai imprimir que o carro é novo. Se a idade for maior do que 3, ele vai imprimir que o carro é velho, né? Então, se o carro tiver até 3 anos, é um carro novo. Se o carro tiver mais que 3 anos, ele vai considerar que é um carro velho. Lógico que isso aqui é só no exercício, né? Um carro com 3 anos é novo, né? Ou até mais, né? Então, se a gente pegar e executar esse programa aqui, vamos executar ele aqui no nosso Python. Então veja aqui que vai estar ok, né? A gente tem um input aqui da idade, ele vai verificar a variável, né? Então, vamos executar aqui. Digitei a idade do carro, vou digitar aqui 6 anos, o carro é velho. Vamos novamente digitar a idade de 1 ano, o carro é novo. E eu vou digitar a idade de 3 anos aqui, 3, o carro é novo. Por quê? Porque ele colocou aqui, ó, o igual, tá? Então vocês têm que observar muito bem aí essa questão dos operadores lógicos aí, os operadores de comparação, porque se eu tirar o igual aqui, ele vai verificar idade menor que 3. Então, se a idade for 3, ele não vai pegar o valor 3, porque ele quer apenas menor que 3. Menor que 3 é 2, 1, 0, valores negativos, tá? Quando eu coloco igual, menor ou igual, eu estou incluindo o 3 também. Então, ele pode ser menor que 3 ou ele pode ser igual a 3, tá? Então, tem sempre que observar isso nos exercícios aí para vocês forem responder, quando vocês estiverem respondendo, tá? Nesse caso aqui, ó, vai pegar apenas o maior. Se eu coloco aqui igual, ele vai pegar o 3 também, tá? Então, eu vou remover esse igual aqui, porque a gente já tem ele aqui, viu? E aí ele vai executar perfeitamente. Então, se você executar isso, você vai ver que ele vai verificar as idades aí, certo? E aqui tem a explicaçãozinha do código aqui também, que foi o que eu falei para vocês aqui, tá?
Agora um exemplo um pouco mais avançado, o exemplo do imposto de renda, né? Então vamos entender como é que funciona o imposto de renda aqui. O imposto de renda é pago de acordo com a faixa de salário. Então, se você ganha até um determinado valor, você não paga imposto. Se você ganha de um valor até outro, você paga uma porcentagem. E se você ganha acima desse valor, você paga outra porcentagem, tá? Então, vamos pegar esse exemplo aqui com base. Então, salário menor, tá? Não é igual, é menor que 1.000, não paga imposto. É 0% de imposto. Salário começa com 1.000 e 3.000 e vai até 3.000, ele paga 20%. E salários que são acima de 3.000, ou seja, 3.001 para cima, ele vai pagar 35% de imposto, né? Só que o problema eu não vou cobrar 35% em cima dos 3.000 reais. Ele vai ficar dividido por faixa. Então vamos supor que a pessoa ganha 4.000 reais. Os primeiros 1.000 reais não vão ser cobrado imposto dele, né? Então se a gente tem 4.000 reais, até 1.000 reais não é cobrado imposto. E do montante de 1.000 até 3.000 vai ser cobrado 20%. E o que passar de 3.000 é cobrado 35%, o restante para cima, né? Então veja que esse imposto vai ser calculado de uma forma diferente, né? Então ele vai ser calculado por faixas aí, tá? Então vamos pegar aqui esse exemplo aqui, o código do cálculo do imposto de renda. Ele vai ler o salário da pessoa, então supondo que aqui seja 4.000 reais. Ele vai salvar esse salário em uma variável para que não perca, né, esse valor, para ficar salvo esse valor na variável, né? Uma variável auxiliar aí. O imposto até o momento vai ser zero, né? 0%. Então, ele está apenas lendo o salário. Então, aqui primeiro ele vai verificar se a base é o salário, tá? Então, a base é a variável que tem guardado o salário que a pessoa digitou. Se a base for maior do que 3.000, o que ele vai fazer? Ele sabe que se for maior que 3.000, o imposto é de 35%, né? Então ele vai pegar aqui, ó, o valor do imposto, a porcentagem de imposto, o valor, vai ser o quê? Vai ser o imposto, no caso aqui é 0, mais, e ele vai calcular aqui qual que vai ser o valor baseado no salário, né? Então se ele tem um salário de 4.000, ele vai tirar 4.000 menos 3.000, que ele vai calcular o valor em cima desse salário. Então ele pegou 4.000 menos 3.000, deu 1.000 reais, né? 1.000 reais acima dos 3.000. Então ele vai calcular acima dos 3.000 os 35% e vai salvar na variável imposto. E o salário base ficou como 3.000 reais. Tá? Então o restante do salário dele está aqui no base. Ele vai fazer outra verificação do base, verificar se o salário base, que é 3.000, é maior que 1.000. Então 3.000 é maior que 1.000? É verdade, né? Então ele vai entrar aqui, ó. O imposto, que era esse valor que estava aqui, vai receber esse mesmo valor, mais o novo cálculo baseado no que? Ele vai tirar 1.000 reais desses 3.000 que sobrou, porque 1.000 reais não é cobrado imposto. Vai sobrar 2.000, né? Então aqui, esse cálculo vai sobrar 2.000. Ele vai calcular 20% de 2.000 e somar ao valor do imposto, que vai ficar guardado nessa variável aqui também. Por final, ele vai imprimir o salário novo, né? O salário, aliás, que é de 4.000, o imposto que vai ser pago, que vai ser nessa variável imposto aqui, tá? Então ele vai pegar aqui o salário da pessoa e vai pegar aqui ao final essa variável imposto vai conter o salário com o valor certinho que essa pessoa vai estar devendo, tá? Então vamos fazer o seguinte, então vamos executar esse código aqui no Python para a gente ver como é que ele vai ficar, tá? Então colar aqui. Lembrando que a gente tem que dar aquele espaçamento lá do Python, né? Dentro do if, ó, eu tenho que dar um tab aqui, aqui também, aqui, que ele vai entender que esse código aqui vai fazer parte desse if e esse aqui vai fazer parte desse if aqui também, tá? Então, vejam aqui como é que tá aqui, ó, aqui os tabs aqui, a gente tem que deixar certinho com esses tabs aqui, tá? E vamos executar aqui.
digite salário. Então, eu vou colocar 4.000 aqui. 4.000. E aí, ó, o salário é 4.000, o imposto a pagar 750. Tá? Então, para exemplificar um pouco melhor para vocês aqui, deixa eu abrir aqui na planilha do Excel. Então, ó, salário vai ser R$4.000. Então, ele vai pegar esse salário aqui, ó, até 1.000 é zero de imposto, tá? Então, deixa eu colocar para cá. Imposto, faixa. Então, até 1.000 é zero de imposto. De 1.001 até 3.000 vai ser pago 20%. Acima de 3.000 é 35%. Tá? Então, ó, o salário é 400, então ele vai pegar aqui, ó, quanto que tem acima de 3.000? Então ele vai pegar 4.000 menos 3.000, que vai ser o quê? 1.000. Então ele vai calcular 35% em cima desses 1.000, né? Aí sobrou 3.000. O que ele vai fazer? Ele vai pegar esses 3.000 menos 1.000. Por que menos 1.000? Porque, ó, até R$1.000 ele não cobra imposto. Então eu vou tirar R$1.000 desses 3.000 que sobraram. Então ele vai cobrar, sobrou quanto? 2.000. Ele vai cobrar 20% desses 2.000 aqui. Tá? Então ele vai calcular 35% em cima de um valor, 20% em cima de outro, e os 1.000 ele não vai cobrar imposto. Tá? Que foi o que foi feito aqui nesse código aqui. Tá? Então vocês podem ver aqui toda a explicação desse código aqui. E uns exemplos aqui para salários com valores diferenciados aí, tá? Basicamente, o que vocês têm que entender aqui do if é isso, a nomenclatura, como que você utiliza o if, né? Que você vai colocar o if, a condição que ele vai verificar, 2 pontos, se for verdade execute isso aqui, se for falso não vai executar, e aí você pode colocar quantos ifs você acha necessário para satisfazer a condição. Tá? Lembrando sempre de colocar aqui o tab, tá? O tabzinho para poder o Python entender que esse trecho de código aqui faz parte desse if, esse trecho de código aqui faz parte desse if. Isso aqui, ó, como não tem o tab, já não faz parte do if mais, está fora do if. Veja que tem uma linhazinha aqui, ó, que a gente verifica que é o código que faz parte desse if aqui, tá, gente? Então, basicamente é isso que vocês têm que entender aí sobre o if, tá? O resto aqui é matemática, é o cálculo, a lógica, a matemática em si. Tá? Galerinha, já aqui no compilador de vocês para celular, o que acontece, né? Vocês têm que lembrar sempre que ele não aceita você digitar acento agudo ou caractere especial, né? Se é cedilha, circunflexo, tio. Ele não aceita. Então aqui eu fiz um exemplo aqui, ó. O A vale 1 e o B vale 3. Se o A é igual a B. Se for verdadeiro, ele vai imprimir isso aqui. Deixa eu mudar o texto aqui, porque se for verdadeiro, ele vai imprimir aqui. A e B são iguais. Tá? Veja aqui, ó, que para você fazer o tab aqui, ó, você pode usar aqui, ó, essa opção tab, tá? Então, olha só, tem um tabzinho aqui. Tá? Vou apagar aqui, ó, bem aqui do ladinho, ó, tem um tab, tá? Ou quando você for fazer aqui, ó, quando você apertar Enter aqui, ele vai já deixar com tab. Eu vou apagar aqui o tab e vou fazer um outro if. If, se o A for maior do que o B, e aí ele vai executar, ó, ele já, quando você apertar Enter, ele já te dá o tab automático, tá? Aí eu vou fazer um print... A é maior que B. Lembrando que eu não posso ter acento aqui, né? E aí eu vou fazer um outro if aqui, ó. If B
maior que A. Quando aperto Enter, ele já vem com Tab. Vamos terminar aqui. B é maior que A. Quando você quer fazer um tab aqui, ó, só apertar no tab aqui, tá? E aí ele vai executar aqui. Então vamos ver o que vai acontecer aqui. Tem que ter conexão com a internet para executar, olha que beleza. Deixa eu habilitar aqui. Vamos executar aqui. Ó, B é maior que A, porque o B vale 3. Se eu colocar o A aqui como 5, ele vai executar. O A é maior que B. Se eu colocar os dois iguais, opa, é 5 aqui, né, para ser igual. Os dois iguais, A e B são iguais, tá? Então, é bem simples aqui, ó, tem um tabzinho aqui, né? Ou quando você já insere aqui os dois pontos, aperta Enter, ele já te coloca com o tab aí. É bem tranquilo, tá? E é só você fazer os testes aí, viu, galera?